Clara, quanto tempo, menina? Parece que a gente Menino. tá tamo quase marcando um churrasco pra gente conversar mais. Exatamente, vambora. Assisti Salve Rosa, quando a última vez que a gente conversou não tinha assistido ainda. Fiquei bem Uhum. impactado com o que eu vi. É, imagino que a preparação de um personagem como esse pra você não tenha sido fácil. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como que foi chegar na Rosa e sabendo também que você cresceu com a internet, você cresceu vendo tudo isso, você foi uma criança, né, Uhum. dentro desse universo que a gente vive hoje. A adultização hoje está muito em alta, o tema, a internet, apesar do fácil acesso para as pessoas, apesar de ser bom, ele é horrível, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, de como que foi. Bom, a Rosa, pra mim, acho que é o maior desafio até aqui. E olha que a gente tá falando de 24 anos e eu tenho 25, então eu já aprontei muito nessa vida, tentando criar coisas e personagens e histórias. Eu fui muito minuciosa na criação, desde gestual, o olhar, o tom de voz, tudo foi muito estudado e muito criterioso. Eu fui muito criteriosa em cada escolha. Eu fui uma criança que já era atriz, mas que eu fui da última geração que ainda não era inserida 100% nas redes sociais. O Instagram, pelo menos na minha vida, apareceu quando eu tinha 13 anos. E até os meus 15, 16, quem cuidava quase que integralmente era minha mãe. E a opção da minha mãe sempre foi preservar muito a minha vida pessoal, a minha família, onde eu estava, o que eu fazia. Então, eu nunca tive esse hábito de compartilhar excessivamente o que eu fazia ou onde eu estava. Então, para mim, a internet sempre foi uma extensão do meu trabalho, onde eu podia divulgar o meu trabalho, onde eu podia falar um pouco mais sobre o meu trabalho, estar próxima das pessoas que podiam ter dúvidas em relação a algum personagem, a alguma dinâmica de trabalho. Então, a internet sempre foi uma extensão do que eu gostava de fazer num set de gravação. Para mim, sempre foi muito nesse lugar. E eu acho que o filme vem muito no momento certo, porque os astros se alinharam para isso, porque é um projeto que existe há mais de 5 anos. Ele correu exatamente no tempo que ele tinha que correr de produção, pós-produção, e sair agora foi num timing perfeito, porque já estamos com esse assunto em pauta. E eu acho que fala muito sobre a gente não conhecer os limites da internet, porque ela é muito nova ainda, por mais que a gente já lide com a internet há mais de 20 anos. Então, a gente está falando de um limite que é desconhecido e que pode ser ultrapassado a qualquer instante. Então, acho que o filme vem como alerta, mas também como instrução, digamos assim. É no extremo, mas às vezes a gente só entende quando choca. É Então, um extremo necessário, né? É um extremo exatamente, necessário, né? Eu exatamente. assisti, quando eu assisti, antes de assistir o filme, eu acho que vi muita coisa repercutindo sobre o trailer, né? Uhum. E assistindo o filme, eu vi que ele vai muito além do que a gente imagina, né? Que a gente estava acostumado a ir no cinema e ver filmes que falam assim, nossa, é muito fora da realidade, um filme de super-herói. Você não vai ver uma pessoa voando, você fica imaginando. Um filme como Exatamente. esse, você assiste e você fala, isso está acontecendo, né? E às vezes até dentro da sua própria família, assim, né? É um filme de utilidade pública, total. É, a Rosa, de certa forma, ela é a imagem de muitas crianças que, infelizmente, existe dentro da nossa sociedade. Eu quero que você. Onde você foi buscar personagens como a Rosa, para compor ela, vamos dizer assim. Então, eu acho que mais do que qualquer outro lugar, o roteiro me deu exatamente onde a Rosa precisava chegar. É, a gente, eu falo eu e Karine porque a gente trocou muito nesse lugar. A gente viu muitas referências em relação a essa relação tóxica entre mãe e filha, essa relação é, dessa mãe narcisista, psicopata, dessa criança que tem que lidar com essa figura materna tão distorcida, mais do que qualquer outra coisa. A Rosa, para mim, estava muito no roteiro e para onde eu precisava chegar emocionalmente com ela. O The Act é uma referência muito clara pra gente por conta de toda a história da Gypsy Rose, de toda a dinâmica de medicação dessa menina. O Fuja tem o livro que a Janet McCurdy escreveu, Estou Contente que Minha Mãe Morreu. Acho que muito desse lugar, dessas referências ficaram muito claras no meu processo de criação.
teve Mamãezinha Querida, que conta a realidade de uma atriz dos anos 20, se eu não me engano, que tinha uma mãe completamente psicopata. E é muito nesse lugar que eu tentei acessar essa menina que desconhecia o que era esse termo e essa dinâmica, mas que ainda assim tinha que lidar com essa figura materna tão complexa. E o bom de saber disso, né, você falando dessa atriz dos anos de 1920, é que essas mães não existem só na internet, né? Elas não existem só aqui, não, mães, pais, tios, enfim, essas pessoas não existem só nesse lugar, né? De jeito nenhum, a gente está falando só desse recorte porque a gente está falando de tecnologia, a gente está inserido nessa tecnologia e resolvemos contar essa história neste lugar, nesse ambiente tecnológico. Mas é muito anterior a qualquer outra coisa. Acho que mais do que qualquer coisa, a gente também está falando de uma relação mãe-filha anterior a qualquer coisa. Então é um filme muito atual e um filme muito atemporal de qualquer forma. Você acabou de ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. Parabéns por isso. Eu acho que foi merecidíssimo, assim. Você e a Karine, assim, são espetaculares ali. Eu perguntei isso pra Karine mais cedo, quero perguntar pra você. Todo personagem, eu acho que você aprende um pouco, né? Porque você se empresta pra ele ali. O que que você traz de aprendizado de Rosa pra sua vida, pra você? Bom, acho que mais do que qualquer outra coisa, o quanto quando a gente se desprende de qualquer zona de conforto, a gente consegue resultados muito maiores do que a gente antecipa. Porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer com a Rosa, eu não tinha ideia de como eu chegaria naquele resultado, eu não tinha nenhum aspecto seguro nessa criação, porque eu tinha que contar com o meu resultado, com a minha relação com a Karine, com como a câmera me leria, com como a caracterização e o figurino dariam match, dariam um bom resultado. Então eu estava completamente fora da minha zona de conforto e ainda assim patinando numa insegurança de atriz, numa insegurança individual. Acho que me ensinou a desprender mais de tentar controlar qualquer que seja a circunstância. Porque a Rosa é a maior prova de que às vezes você não vai controlar nada e ainda assim vai dar tudo certo. Você teve alguma troca com o Felca quando ele foi assistir o filme antes ou depois, durante? Aconteceu isso em algum momento? Estávamos na mesma cabine, eu pedi para levar minha mãe para assistir, porque eu queria que minha mãe assistisse antes do Festival do Rio, senão ela só assistiria aqui. E nos encontramos, nos conhecemos, ele foi gentilíssimo e saiu muito chocado do filme. E espero que as pessoas todas saiam assim. É, com certeza. Eu saí super chocado porque e é necessário. Eu falei isso no mais cedo, né? São filmes que geram debates e é bom ter isso, né? Agora, pra gente finalizar, eu quero que você me diga. A Rosa, ela vive nesse ambiente tóxico da internet, mas ela não tem noção, assim como muitas crianças não têm noção da dimensão do que elas alcançam e como que elas. é, Como que o que elas fazem na internet chegam para as pessoas? Como que você Uhum. lida com isso na sua vida pessoal? Você, Clara, como que você. Tá tudo acontecendo hoje, né? Como que você lida com a internet? Como que você lida com os haters que todo mundo tem? Porque é uma relação muito tóxica, né? Digamos assim. Uhum. É. Bom, eu acho que a internet, assim como a minha mãe pontuou para mim quando eu comecei a ter acesso às redes sociais, ela perdurou na minha vida. As redes sociais são uma extensão do meu trabalho. Mais do que qualquer coisa, eu quero usar as redes sociais como vitrine para aquilo que eu amo e sei fazer. Então, eu evito qualquer que seja a exposição do meu dia a dia, que não seja o meu trabalho. Eu mostro pouquíssimo da minha família, eu mostro pouquíssimo dos meus amigos. Até porque não é isso que me interessa que as pessoas saibam. Eu quero que as pessoas tenham um registro do meu trabalho. E é isso que eu vou sempre frisar. Claro que a gente acaba lendo uma coisa ou outra, principalmente do nosso trabalho, que a gente fica, putz, me esforcei tanto para isso ter esse resultado e a pessoa acha isso. Mas a gente também não tem como controlar. Eu acho que se E existe não uma vai agradar todo mundo, né? Exato, eu acho que se existe uma crítica construtiva, dá pra gente levar em consideração, dá pra gente tentar melhorar, se é que existe essa possibilidade dentro dos panoramas e dos parâmetros que a gente tem. Mas na maioria das vezes eu procuro sempre frisar o que é bom, frisar o feedback positivo e usar
minhas redes sociais como porta-voz e para proliferar o meu trabalho e a mensagem que a gente precisa passar a cada trabalho, que seja de alegria, de tristeza, de alerta, o que quer que o trabalho que eu esteja no momento precise passar. E você conseguiu muito fazer isso em Salve Rosa. Obrigado por esse papo, sempre incrível conversar com você. Agora eu quero que você convide o pessoal do Cine Brasa para assistir o filme. Gente, Tá? sempre reforçando que é muito importante na primeira semana, que é isso que faz o filme chegar lá. E parabéns. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Espero que eu te veja na pré-estreia. E é o Veremos. Eu vejo seguinte, mais essa moça do que minha mãe. Alô. é verdade, eu também, gente. Seguinte, a partir do dia 23 de outubro, Salve Rosa em todos os cinemas. A gente espera vocês no primeiro final de semana pra gente ficar mais tempo em cartaz, pra você conseguir levar mais pessoas, pra você conseguir assistir várias vezes. A experiência do cinema neste filme influencia muito por conta de imagem, por conta de som, por conta de experiência por si só. Então leva mãe, filho, irmão, tia, tio, cachorro, papagaio, periquito, leva todo mundo. Eu espero que você saia do filme reflexivo e muito revoltado. A gente espera vocês no cinema a partir do dia 23 de outubro, Salve Rosa. É isso. Beijo, obrigado. Até a Obrigada, pré. amor.